Olá, sejam muito bem-vindos ao Viva Vida, seu programa de bem-estar e saúde do Aqui Notícias. Eu sou Karina Peixoto, ao meu lado Beatriz Fraga, jornalista que sobe com nossos materiais, está sempre mantendo nossa página atualizada. Tudo bem, Bia? Tudo bem, tudo ótimo. E hoje nós estamos aqui, né? Nós vamos falar hoje sobre NR1 e as questões de saúde mental na gestão de empresas, né? Na gestão de segurança. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a equipe do IFA Saúde Ocupacional, que é Reginaldo Passos, gerente de mercado. Tudo bem, Reginaldo? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite, né, em nome de todo o hospital, superintendência, presidência, né, prazer estar aqui com vocês. É ótimo. E com a psicóloga Camila, agora eu não vou ousar falar o sobrenome dela, gente, que é alemão, por favor, Camila. É meio complicado mesmo, né? Mas é Camila Verheyen. Verheyen. Isso aí, gente, sejam muito bem-vindos para a gente falar sobre um assunto muito importante, né? E um assunto também muito recente, né, Reginaldo? NR1. Você tem falado muito sobre. Explica pra gente o que seria NR1, até mesmo para o nosso público. Que não é só do público empresário, mas também esse público colaborador. Explica pra gente o que é o NR1. Já começo, né, esclarecendo algo que, assim, quando nós falamos sobre isso lá na medicina ocupacional, ele é um assunto que ele não é recente. A gente já começa quebrando, né? Não é recente. Para nós, público final, é um assunto muito recente. Exatamente. Né? Então, esse esclarecimento, né, a clínica, né, ela traz para os clientes, ela traz para todo mundo que tem interesse, que ele não é um assunto recente. Né? Se você pegar a CLT, né, ela tenta cuidar aí da saúde do trabalhador, né, já tem aí seus mais de 82 anos. Então, quando você fala de saúde do trabalhador, a saúde, ela não é separada, é saúde física e saúde mental. Então, é algo que já vem aí seus mais de 80 anos. Então, isso, a medicina do trabalho, a segurança do trabalho, ela já vem trabalhando em todos esses anos. Então, esse é um esclarecimento que a gente, né, procura trazer. Quando o governo, né, ele implementa, né, isso na NR1, né, de uma forma assim, um pouco mais de cobrança, é exatamente para tentar, né, embutir isso, né, nas empresas para que elas ali tenham um mecanismo para poder estar auxiliando, né, e trazendo uma saúde melhor para os trabalhadores. Então, o que tem de novidade aqui agora, né, a partir de 2026, o governo vai estar utilizando o mecanismo para poder fiscalizar, para poder cobrar, para poder multar empresas que não tiverem dentro ali dos seus meios, dentro, né, dos seus estabelecimentos, mecanismo para poder cuidar da saúde física e saúde mental dos seus colaboradores. Então, o que tem de novidade são esses mecanismos, né, de fiscalização e de multa, né, com os empresários. Porque a saúde ocupacional, ela trabalha justamente isso, a questão da saúde, né? Até bom para o nosso público entender melhor, a saúde do colaborador, né? Dessas empresas, que ali eles têm tanto atendimento, aquele atendimento básico, né? De fazer os exames, tanto os exames de contratação, o admissional, o ASO periódico, né? O ASO, né, até esclarecendo, o ASO é atestado de saúde, né, ocupacional, né? Tem o ASO de retorno, né, aquela pessoa que às vezes fica afastada, né? Alguns funcionários, né, Camila, eles dizem, eu quero ficar encostado, né? No popular, muita gente fala isso, eu quero ficar encostado, quero ficar pelo INSS. Então, esse funcionário, muitas vezes, quando ele retorna, né, ele tem que fazer esse exame, né, ele tem que passar ali pela medicina do trabalho, o ASO periódico, né, como eu já disse, esse periódico ele é extremamente importante. Com essa atualização da NR1, se torna mais importante ainda, porque ali o empresário ele vai fazer a monitoração da saúde do seu trabalhador. Então, pegando um gancho aí dessa atualização, eu vou monitorar, por exemplo, se está tendo algo ali dentro do meu ambiente de trabalho que provoque algo referente a depressão. Será que tem algo que vai provocar algum dano que vai levar um funcionário a ter depressão?
Se eu não faço um monitoramento da saúde do meu trabalhador, como que eu vou falar se foi ou não dentro da empresa? Então, o periódico, ele traz isso, né? Ele é uma ferramenta para ajudar a empresa, né, a verificar como que está ali a estrutura dela. Ele estabelece os parâmetros para serem observados. Exatamente. E uma pergunta, Reginaldo, que até nós estávamos conversando em off, que o mundo pós-pandêmico, né, afetou bastante as relações de trabalho. E como a gente encaixa a nova, não é nova, a releitura da NR01? Aí, né, até um dos motivos da Camila estar aqui conosco, né, pós-pandemia, né, o IFA, né, ele é exemplo disso. O que foi disponibilizado? Era preciso ter uma atenção maior para essa saúde do colaborador, a saúde mental. Então, o que foi disponibilizado? Eu preciso cuidar desse colaborador, principalmente quem estava na linha de frente. Né? O IFA Saúde Ocupacional, por exemplo, ele vivenciou ali literalmente a pandemia, né? Nós não fechamos... E as incertezas, Exato, quantas incertezas, né, que tínhamos, né? E ali quem estava na linha de frente, né? Aquela pessoa, ela ia trabalhar, né? Todo mundo que vivenciou sabe que a pessoa não podia ir para casa, às vezes tinha uma criança pequena, um pai, um familiar, e como que ficou, né, o mental dessa pessoa. Então, ali nós disponibilizamos, né, o trabalho, né, da doutora Camila aqui, para que ela desse um apoio para essas pessoas. Então, ela fica ali disponível na medicina ocupacional para aquele funcionário que tenha o desejo de procurar o profissional psicólogo. Faz o acompanhamento. Ele faz o acompanhamento. Você faz ali já esse Exatamente. acompanhamento com o colaborador. Então, Legal. a Karina, por exemplo, eu quero fazer um acompanhamento. Então, fica ali disponível. Então, ela vai procurar se ela sentir o desejo. Então, ali, né, uma coordenação, ela observa, vê se a Karina, né, ela mudou o comportamento e tal, e ela sabe, né, que a empresa, ela tem esse serviço disponível. Então, eu percebi, né, eu tô falando a Karina como exemplo, é claro, eu percebi que a Karina mudou um comportamento. Eu sou o coordenador da Karina. Doutora Camila, eu estou com um funcionário aqui que ele mudou o comportamento e tal, o que você acha? Aí eu sugiro a Karina. Karina, tem um profissional ali, eu quero ir lá fazer uma consulta. E a doutora, ela faz, né, eu vou até passar para ela falar, explicar como que funciona, né, essa primeira abordagem para verificar, né, se ela vai ser necessário realmente fazer um acompanhamento semanal, quinzenal, se ela vai ter um prolongamento. Aí eu passo agora para a Camila, que ela vai explicar para a gente melhor como funciona. Então, no começo, a gente faz uma análise da demanda, né? Qual que é a demanda que o trabalhador trouxe para a gente, se é algo até da empresa, se é algo mais questão pessoal. Então, a gente faz essa avaliação e daí a gente vai proporcionando um tratamento para ela. Qual que vai ser a melhor forma de tratar aquela pessoa, o que ela precisa, e vai fazendo avaliação. Se durante 6 meses eu analisar que ela precisa, dá uma continuação e a gente transfere ela para outra pessoa, né? Porque lá no IFA a gente só faz o tratamento durante 6 meses. Porque a gente precisa fazer essa rotatividade de funcionários, porque são muitos funcionários também dentro do IFA, né? Então a gente proporciona esses 6 meses e depois a gente, se precisar continuar, a gente faz a demanda, né? Alguns casos são encaminhados também para psiquiatras? Se for preciso, sim. Se for preciso, a gente vai fazer esse encaminhamento, sim. Se precisar de algum medicamento, né, alguma avaliação mais aprofundada, sim, a gente avalia, manda para o psiquiatra. Mas, se não, a gente só trabalha ali junto com o apoio psicológico também. É muito questionado, deixa eu perguntar isso, gente, mas é muito questionado a questão da particularidade e da... Não é nem... como que eu posso explicar? A questão, porque muitas vezes o colaborador ele fica na dúvida, será que o que eu falar com a doutora, isso vai ser passado pro meu chefe? Olha, fulano, ó, tá falando mal de você, hein? Fulano não está muito bem. Eu acho que você tá deixando alguém doente. Essa muito bem colocado. Primeira coisa, o primeiro ponto, existe o sigilo da parte do profissional. Então, o psicólogo, ele já tem um sigilo da profissão dele. Sim. Ele pode perder o registro dele, né? Se ele tiver essa quebra do sigilo. Então, começa ali pelo profissional, né? Então, todo psicólogo, ele já tem isso. Então, né, todo funcionário que vai ali fazer esse acompanhamento, desde a triagem até o acompanhamento, né, ele vai ter isso garantido. Então, né,
ele pode ter certeza que não vai ser passado ali para o chefe. Mas é uma dúvida comum, né? É uma dúvida que as pessoas têm, né? Exatamente. Então, ali na triagem, né, o que pode ser feito? Ele pode ter esse acompanhamento ali disponível pelo IFA, né? E isso serve também para outras empresas. Cada empresa pode trabalhar do jeito que ela achar melhor, ela pode ter um psicólogo interno, ou pode ter a indicação, igual no caso do IFA, pode ser feito ali, ou às vezes a doutora Camila encaminha para o plano de saúde, né? Como o IFA tem o plano de saúde, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu não quero fazer aqui. Às vezes até por essa situação, ele não se sente confortável, porque ali ele tá vendo outros colegas de trabalho, ele não quer que o colega de trabalho saiba que ele faz acompanhamento. Sim. E é um direito dele. Sim. Então, ele é encaminhado para o plano de saúde. E no plano de saúde tem psicólogo e ali ele faz o acompanhamento. O que é interessante disso? A empresa está fazendo o acolhimento do trabalhador. Claro. Isso é o mais importante. Então, ali ele está sendo acolhido e ele está sendo cuidado. A partir do momento que tem isso, ele vai ter uma saúde física e está tendo também uma saúde mental. E esse colaborador que tem esse acolhimento, essa escutativa, ele produz melhor. Produz ele se mais sente e melhor. Ele se sente seguro. Mas como nós temos uma cultura de produtividade, de alta produtividade, quando aparece um problema nesta área, né, ansiedade, depressão, problema relacionado a psicológico, as pessoas criam uma resistência. E eu fico pensando também que, lógico, o nosso foco geralmente é o colaborador. Mas aí, uma coisa que eu observei bastante é quem faz a mediação entre a cúpula e o trabalhador. Porque de um lado ele é cobrado, do outro também ele é cobrado. Como que fica esse profissional? Aqui, a mudança, né? O que eu achei interessante nessa mudança da NR1 é que ela trouxe parametrização. Isso. E tudo inicia, né, conversando com a doutora lá na empresa, né, quando você fala de perigo e de risco, isso está muito voltado para a área de segurança, né, e engenharia. Questão de segurança. Então, você tem que primeiro identificar se dentro da empresa existe algum perigo que vai gerar o risco psicossocial. E isso foi interessante, porque ainda, né, como eu estava dizendo, você tem que ir na base. Então, a base, o alicerce, ele não está no telhado, né? A parte da psicologia, ela é o telhado. Então, você tem que ir na base. Tem alguma coisa na empresa que gera a possibilidade de trazer algum dano psicossocial? A empresa tem que identificar isso e documentar. A mudança na NR1, ela trouxe isso. Então, você primeiro tem que mapear na sua empresa se existe algo dessa natureza. Então, quem que vai fazer isso? O engenheiro, o técnico de segurança. Fez esse mapeamento, aí você vai ficar mais seguro de saber se há depressão, se há ansiedade, se alguma doença relacionada com o mental tem a ver ou não com a sua empresa. Porque é subjetivo. Sim. Eu brigo com a minha esposa, eu brigo no trânsito e tal. Como que eu vou saber se aquele sentimento tem a ver com a empresa ou tem a ver com algo externo? Não tem como saber. A pessoa vai estar produzindo menos, ela vai estar chateada, às vezes ela tem uma dívida, ela está envolvida com o tigrinho, né? Hoje em dia, entendeu? Verdade, então ela está toda endividada, mas ela vai estar ali dentro da empresa, né, produzindo menos. Então, como ela mudou o comportamento na empresa, onde ela fica mais tempo, como que você vai... Então, a empresa, a mudança na NR1, você tem que primeiro parametrizar e falar, opa, esse ambiente aqui, ele não é propício para provocar uma depressão. Ele é um ambiente que, ergonomicamente, ele está um ambiente legal, ele é saudável. Não quer dizer que ninguém ali dentro vai adoecer. Mas, se adoecer, eu tenho aqui dentro ferramentas para poder cuidar de quem adoece. É isso que o governo quer. É isso, por exemplo, que nós temos lá no IFA. Você tem programas de qualidade de vida. Você tem programas que cuidam da felicidade do trabalhador. Saúde financeira. Então, quando você tem isso, então você está mostrando para o governo que, olha só, a empresa ela cobra, mas ela dá ferramentas para o funcionário se cuidar. Ah, ele não quer se cuidar. Opa, é um caso isolado. Como que a empresa cuida do caso isolado? Aí você mostra como que você cuida do caso isolado. Eu dou isso e porque tem pessoas que não querem se cuidar.
Não querem ser curados. Entendeu? E a gente tem que respeitar. Tem essa resistência. Ainda existe bastante resistência. Tanto pela questão de eu estar lá no ambiente de trabalho, tanto pela questão que não aceita muita terapia. A psicologia ainda é um tabu. Porque é taxado como doido. Exatamente. É frescura. A depressão ainda, ela não é... Tem gente que acha que depressão ainda é frescura. Depressão é uma doença. É uma mudança. Mas com esse aumento aí de comprovado de que teve, gente, um aumento assim que não dá nem, eu não tenho dados agora para dar agora de 2024, mas mas as evidências científicas elas sinalizam que houve um crescimento de mais de 200%. Sim. Antigamente você ia a um PA, aí a pessoa não identificava, falava que era virose. Hoje eles estão falando que é ansiedade. Que é ansiedade. E muitas vezes é ansiedade. É ansiedade. Cheguei lá com mal-estar, tô suando, meu coração acelerado, e aí já é falado, né? Olha, não, isso aí é um quadro, porque aí você faz o eletro, você faz todos os processos. E aí vê, não, você tá com um quadro de ansiedade, né? E aí é claro que faz o encaminhamento necessário ali, mas na verdade, na questão do pronto-socorro, a obrigação não é essa, né? De ficar fazendo esse tipo de encaminhamento. Assim, dessa parte toda, né, o esclarecimento maior, né, que está tendo na nossa pasta, né, na parte de segurança e saúde do trabalho, é deixar as empresas assim muito esclarecidas referente a parte de depressão, a parte de ansiedade, ela é o final, né? O que eu tenho que fazer é me capacitar, é ter todo o treinamento, é ter toda a estrutura para que não chegue nesse ponto. E caso chegue nesse ponto, o que eu tenho que fazer? Né? Qual estrutura eu tenho para os meus funcionários para dar todo o suporte para ele? Então, eu primeiro identifico, né? Eu faço toda a parte de identificar, né, dentro da empresa ali o que tem, o que pode provocar, corrijo, né, faço um plano de ação para corrigir, né, aqueles pontos falhos, né, aqueles pontos de melhoria dentro da empresa, e caso venha alguém a ter dentro daquele risco algo que possa provocar algo que venha levar a algum adoecimento, a empresa dá o suporte. Então, se você tem isso, né, a empresa já está 10 passos à frente de outras, né? Então, ela não vai ter problema que pode desencadear lá no e-social, né? Que é um assunto, né, que é interessante. Hoje, né, o que o governo tem hoje, ele ainda não tem rubricas, né? Ele não tem códigos relacionados à doença, né, psicossocial ainda, mas em 2026 acredito que ele vai soltar alguma coisa que vai relacionar para que você tenha que subir para o e-social algum código relacionado aí ao psicossocial. E quando ele fizer isso, né, assim como o nexo técnico de uma doença, por exemplo, do joelho, para quem pega peso, né, a partir do momento que a pessoa pega peso, uma doença de joelho, uma doença de coluna, ela tem o nexo técnico, ela é relacionada, as doenças mentais também vão ter ali algum relacionamento. E aí esse código sobe para o e-social. Então a empresa ela vai ter sim, né, corresponsabilidade com aquela doença, aquele afastamento, né, e isso sendo enviado para o governo. Por que é importante falar isso? O e-social é algo que é digital e muitas vezes o dono da empresa ele nem sabe o que a clínica está enviando lá para o governo. Isso é um risco muito grande. Porque alguém está enviando algo em nome dele e ele tem que ter consciência do que está sendo enviado, entendeu? O que está indo naquele código ali? Então, é interessante que ele tenha esse conhecimento e muitas vezes o dono, né, ele está na correria do dia a dia, né, ele confia ali na clínica que está fazendo e ele não se atenta para isso. E é como se fosse um cheque em branco, né? Essas informações estão sendo enviadas e ele precisa se atentar o que está sendo enviado para o governo. Né, o e-social ele é algo assim muito sério, ele facilitou, né, muito a vida ali da parte de RH, da parte, né, de medicina do trabalho, mas ao mesmo tempo as informações estão indo de uma maneira muito dinâmica. Sim. Agora, qual que é o conteúdo dessa informação? Né, lá no passado, eu comecei a falar de e-social em 2014, né, falei para mais de 10 mil pessoas aqui no estado, né, fizemos muitas palestras, muitos cursos, né, de e-social, né, junto com contabilidade, né, lá no IFA, Saúde Ocupacional também.
em outras empresas, e eu sempre dei exemplo dele de uma grande caixa d'água, que recebe água, né? A água que recebe ali, você vai mandar a água da empresa do jeito que ela está. E o governo é como se fosse uma torneira. Então, a água que entrou ali, né, o que vai sair da torneira é do jeito que você mandou. Então, se tiver uma água limpa, vai sair uma água limpa na torneira. Agora, se você mandou uma água com pouco saneamento, vai sair uma água suja na torneira. Então, o que você está colocando naquela grande caixa d'água, né, que é o E-Social, é responsabilidade do empresário. Então, ele tem que ter essa consciência, né? Referente ao psicossocial, ele tem que ficar atento, né? O governo, ele deu 1 ano, né, para que as empresas se adequem. Então, eu tenho 1 ano aí para poder estar organizando a casa, correndo atrás de verificar, né, o primeiro passo, né? Esse aqui é um espaço para a gente estar falando assim de dica. Qual que é a primeira dica que eu dou? PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Ele tem que fazer a análise preliminar da ergonomia da empresa dele. É o primeiro passo. Ele tem que fazer isso, porque o risco psicossocial ele começa na ergonomia. Ele nasce na ergonomia. Lembra que nós falamos lá de 82 anos que tem a CLT? Então, não é de agora, né? O governo colocou agora, em 2024. Mas isso já vem de muito tempo, né? Se nós pegarmos aqui o arcabouço, né, da parte aí de saúde e segurança, né, em 1978, né, a portaria 3224, nascem as NRs, que são as normas regulamentadoras. Elas emergiram na década de 70. Então, desde lá, eu já tenho que cuidar da saúde do trabalhador. Então, o PGR, que era o antigo PPRA, né, quem, né, acompanhou aí, era o antigo PPRA, você tem que fazer ali a análise preliminar dos riscos ergonômicos. Então, se você fizer isso, já é o pontapé, né, inicial para ter uma boa análise de riscos psicossociais dentro da sua empresa. O segundo passo é fazer a análise ergonômica do trabalho, se for necessário, né? As empresas que têm, né, um grande fluxo provavelmente vai ser necessário. E a avaliação dos riscos psicossociais. Então, são 3 passos aí que as empresas precisam ficar atentas nesse 1 ano, que elas provavelmente serão aí cobradas, né, e precisarão fazer, né? Então, essas sim são dicas, né, de ouro ali que a gente passa ali para os empresários, para que eles fiquem atentos e, assim, no dia a dia, eles não sejam pegos de surpresa lá em 2026. Porque lá é onde nós participamos, na semana passada, de uma audiência, né, com o Ministério, né, Público do Trabalho, e eles foram bem claros com relação a isso. Ficou gravado, né, e tal, então tá bem claro lá. Em 2026, nós vamos iniciar as visitas, né, e iniciar o envio de multas. A fiscalização. Então ainda não está vigente essa questão essa cobrança, ela ainda não é vigente. Ela é vigente, mas não está multando. Então eles foram bem claros com relação a isso. Gente, está vigente. Então comecem a olhar. Porque, desde agora. Né, então, por exemplo, o que as empresas já têm que começar a fazer? Fazer a correção do PGR. Já começa a colocar ele em ordem, né? Já faz a análise preliminar dos riscos, já começa a olhar a avaliação dos riscos psicossociais hoje, porque lá em 2026 eu vou começar a multar. Eles foram bem claros com relação a isso. E a multa hoje é tudo digital. Hoje nós temos QR Code, nós temos a IA, né, que é a inteligência artificial. Então, através da inteligência artificial, eles podem usar isso para multar. Eles pegam e colocam lá no algoritmo, quero todas as empresas de Cachoeiro de Itapemirim, do bairro tal, que não está em dia com o psicossocial. O algoritmo vai pesquisar isso. Então, olha que coisa fácil. Se nós temos algoritmo que pesquisa na rede social, todo mundo que é do sexo tal, que gosta de comer, tomar sorvete no bairro tal, por que eles não podem fazer isso para multar? Então, a inteligência artificial, ela serve, o algoritmo, ele serve para tudo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não. O ideal é estar antecipado. Então, quem trabalha bem com medicina do trabalho, segurança do trabalho, tem que pensar em prevenção, né? Então, a prevenção começa em eu vou fazer antes para não ter problema depois, né? O E-Social, eu lembro assim que quando veio o E-Social, os clientes lá do IFA, quando virou a chavinha, eles ficaram muito tranquilos, porque a gente começou a
a parte de organização antes, né, do governo começar a cobrar. E quando virou a chave, aí alguns procuraram a gente depois. Falaram, olha, não tem como fazer agora, porque agora que está mudando, né, quem chegou antes começou a organizar primeiro. Então, você tinha que estar organizando antes. Aí, se eu começar agora, quanto tempo para estar organizado? 4 meses. Teve clientes que demorou 6 meses para poder organizar tudo. E aí foram 6 meses que ele ficou com a possibilidade de multa, porque ele tinha que ter organizado antes. Né? Igual agora, o governo deu 1 ano para você organizar. Se o cliente deixar para fazer isso lá em 2026, ele vai perder 1 ano, porque às vezes vai demorar 1 ano. Né? Nós estamos falando de ergonomia. Ergonomia, às vezes, vou dar um exemplo bem simples aqui. Você trabalha num ambiente, por exemplo, que os computadores não estão muito legais, isso pode levar a pessoa a ficar um pouco irritada, não pode? Com certeza. Não. Demora a ligar, né? Né? Ou do nada some o que você está fazendo. Exatamente. Você trabalha, por exemplo, com cadeiras que não são muito confortáveis. Isso ali na análise do psicossocial pode trazer uma irritabilidade. Irritabilidade pode levar a estresse, doutora? Pode levar ao estresse, pode levar até a ansiedade também. Isso olha como que uma coisa leva a outra. Eu estou falando de um perigo que vira um risco de levar a pessoa à ansiedade. Isso tem a ver com psicossocial? O que vocês acham? Tem, né? É a base que o senhor Então, falou uma pequena entrevista do técnico de segurança relacionada a computador, lá bem na base, chegou lá na psicóloga. Então, eu estou falando da base, né, lá do PGR, que eu fiz uma pequena análise ali, que chegou lá numa pessoa. Então, alguém que às vezes está com ansiedade dentro da sua empresa, a ansiedade dela pode ter sido provocada por um computador. Vamos colocar que ela é de um setor administrativo, ela tem que entregar alguns relatórios e ela não consegue entregar o relatório para o chefe porque o computador trava. A ferramenta dela não está funcionando. Não está funcionando. Então, isso aí tem que ser corrigido. Só que a empresa não corrige. E assim, acaba sendo uma economia muito burra, né? Porque a gente vê que a entrega acaba diminuindo e o fator da saúde do colaborador, mental. Porque aquilo ali vira... A gente trabalha em empresa há muito tempo, a gente percebe que aquilo vira uma maçã podre, né, entre todos. Porque se um aqui reclama, já está insatisfeito, está infeliz, às vezes quase um computador, o do lado aqui ele vai arrumar um outro problema também para poder vir a questionar. Então, assim, e aí acaba sendo uma economia burra, porque trocou o computador ou acertou a questão da resolve TI. O problema. Resolve o seu problema. Aí, às vezes, ali, com aquele funcionário, o problema da ansiedade dele não era especificamente a ansiedade. Né? Às vezes, se trocasse ali aquele equipamento, né? Eu estou falando aqui de um computador, mas pode ser uma pia quebrada, às vezes a torneira não está funcionando, né? Às vezes ali a rampa de acesso não está funcionando e ali na hora dele empurrar aquele carrinho, ele faz tanta força que aquilo ali gera um estresse nele e ele não reclama, mas gera um processo de desgaste mental nele. Então, esses pontos devem ser corrigidos. A partir do momento que você corrige, você vai estar gerando ali um profissional mais satisfeito. E a partir do momento que ele está mais satisfeito, ele tem menos possibilidade de se estressar, menos possibilidade de ter essa ansiedade aí no futuro. Fazendo essas correções, né, pequenas, né, você está falando ali de ergonomia, você vai ter uma qualidade melhor dentro da sua empresa. Essa é a visão, né, que as empresas precisam ter. E isso não é de agora. Nós estamos falando ali de 1978. Então, a parte de ergonomia, a parte de cuidar da saúde do trabalhador não vem de agora. Então, a mudança da ANR, né, entrou em 2024, mas são assuntos que todas as empresas já deveriam estar olhando. Então, quando você olha para trás, você fala assim, opa, pera lá, não é algo novo, né? E por que não estava sendo olhado antes? Quando você fala de alguém passando, faltando ali com paciência com o computador, tem alguns vídeos na internet até engraçado, que a pessoa bate o teclado e tal. Ah, mas isso é normal. Não é normal. Não é para ser normal. Não é para ser normal, entendeu? Uma pessoa perder a paciência, isso não é para ser normal. Né? O exemplo do computador é porque, às vezes, 1 segundo na frente do computador é muito tempo. As crianças aí da geração Z, né, ela fica ali no celular, o celular tem que ser muito rápido, né? O pensamento acelerado, né, ele traz isso. Isso tem que ser revisto? Claro que tem que ser revisto. É onde entra as empresas com o que eu posso fazer para tentar desacelerar as pessoas, né? Aí é onde entram os programas, né? Igual eu citei exemplo lá do hospital, tem programas fantásticos lá junto com a RH que ajudam muito nisso.
como que eu trabalho para tentar desacelerar essa pessoa? Cada Entendeu? instituição vai criando seus Vai programas. criando seus programas. Seus programas para Lembrando até, melhorar a qualidade de vida cortando vocês do aqui, lembrando colaborador. até que o IFA Saúde Ocupacional é uma empresa que ela é do IFA, né? Do hospital, porém ela atende diversas outras empresas, não é só o colaborador do IFA que eles atendem, né? Exatamente. Fala aí uns 3 clientes pesados que você tem aí. É assim, o IFA, né, Saúde Ocupacional, ela é uma entrada bem interessante, né? Todo cliente IFA Saúde Ocupacional, né, assim, diretamente ele está contribuindo com o hospital. Isso que é legal, né? Isso é muito Isso legal, é bacana. porque ele é um colaborador, assim, direto, ele tá doando diretamente ali para o hospital. Isso eu sempre falo com os clientes. É uma rede. Ele diretamente ele tá ajudando o hospital. Então, nós temos aí Celita, né? Nós estamos falando aí de Perim, estamos falando de Antônio Autopeças, né? São alguns dos clientes que nós temos ali como cliente medicina ocupacional, né? Aí tem na área de mármore e granito, Portfó, né? E várias outras, Impermobras, Irmãos Coelho, vários clientes ali que estão conosco, né? E Trino, né? Que é plano de saúde. Sim. São empresas, né, que estão ali que acreditam na causa, porque todo cliente, né, do IFA Saúde Ocupacional, diretamente ele está ajudando o hospital. Né, Eu acho que isso que é o bacana, isso né, é muito bacana. E foi bom vocês levantarem isso, porque o leigo ele não tem noção dessa rede. Muita gente não sabe, né? Muita gente não tem conhecimento do IFA Saúde Ocupacional, que é uma área ali, né, que atende a parte de medicina ocupacional, de fazer ASO, né, que é o ASO admissional, demissional e tal, e que esse atendimento, ele é revertido para o hospital, né? E quando você fala de revertido, né, eu costumo dar um exemplo bem simples, né? Às vezes uma mãe que está ali internada, né, o filho, né, quem vai fazer ali uma cirurgia no hospital geral do Aquidabam, às vezes eu dou um exemplo muito simples, né, mas que é muito carinhoso, que é uma maçã, às vezes, que você vai comer, é daquele valor que veio da medicina ocupacional. Um carinho a mais ali que tem, né? Então, isso eu acho muito legal, né? A causa da medicina ocupacional, eu acho ela fantástica. Eu acho também lindo. Então, quando eu acordo ali para ir trabalhar no IFA Saúde Ocupacional, eu vou assim, eu falo, poxa, eu tô ajudando o hospital. É muito bacana a causa dele. Mas eu gosto, porque assim, você no caminho, né? Eu costumo a dizer o seguinte: você tem que ter um motivo de sair de casa, né? E quando você acorda, né? Aí você fala assim, poxa, no caminho para ir para o trabalho, você consegue observar no caminho detalhes, né? Eu costumo dizer sempre, no caminho ali da Tijuca, né? Um lugar muito perto aqui, onde eu tenho ali um cantinho para descansar. Você consegue ver um passarinho cantando, você vê às vezes um boi berrando, você parar e observar esse detalhe hoje, com a vida acelerada, isso é uma riqueza muito grande. Você fala, poxa, eu vi algo ali diferente hoje, eu vi um passarinho cantando. Isso é muito fantástico. Porque quando você tem isso, você consegue chegar no trabalho e olhar ele diferente. É o que você falou sobre o desacelerar. O desacelerar. Desautomatizar, né? Entendeu? O pessoal, a turma de psicologia coloca, né? A gente liga o piloto automático e vai cumprindo atividades e perde essa percepção. É por isso que é tão importante, tanto o externo, né, o fora trabalho, você também ter, né, uma qualidade de vida, né, e se torna mais produtivo, não tem jeito. E também essa coisa do amor, o tesão pelo que você faz, né, é o que muda tudo também. A gente chegar com vontade de trabalhar, de fazer a diferença, eu acho que realmente é o que a gente precisa, até porque, gente, a vida, do jeito que está a vida contemporânea, ela está pedindo cada vez mais da gente. A gente fala muito aqui sobre, né? Até a saúde da mulher, como que ela mudou, o fato da mulher contemporânea ter... Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas tem tudo a ver, tá, gente? A saúde contemporânea fez com que a mulher ela engravidasse mais tarde, porque ela quer focar no seu trabalho, então ela vai, às vezes, ganhar neném, ela vai ficar grávida aos 40 e tem um aumento muito grande. Então, eu acho que essa vida contemporânea corrida, ela tem feito... se a gente não souber viver... E as pessoas se preocupam muito, qual o seu propósito de vida, qual o seu propósito? E pensar que a gente passa praticamente a maior parte do tempo no trabalho. No trabalho.
Por isso tem que ter qualidade. Por isso que é necessária qualidade. Eu me lembro, ano passado eu trabalhei numa comissão pública, setor público, de desburocratização, para incrementar a abertura de empresas no município, né, com foco em geração de trabalho e renda. E em várias reuniões, só houve uma reunião que foi falada essa questão da qualidade e da preocupação com a saúde mental. Quando houve essa reunião, acabou. Foi assim, todo mundo queria falar. Todo mundo virou terapia, se bobeasse, virava terapia de grupo. E o bom do Hospital Infantil que ele vem já fazendo um trabalho, né, muito antes com seus colaboradores, através do BeHappy, que foi um programa muito bacana. Né? Nós até entrevistamos Flávia aqui também, Flávia, que ela traz o case do IFA de uma forma muito bacana pra gente. E aí você vê as mudanças, não só dentro da empresa, mas em casa. Quando você vê, né, eu até tenho um resumo aqui, vou passar para Camila me ajudar aqui também, mas quando você fala assim na questão de psicossocial, né, que ele vai muito além, né, de uma mudança de NR, você vê que na prática tem que começar realmente, né, até organizando as ideias aqui para o empresariado, tem que começar ali na análise, né, ergonômica preliminar, que é realmente o PGR, né, então ele começa identificando, né, dei exemplo ali da pia, será que tem uma pia quebrada que está atrapalhando? Será que aquela porta na hora de trancar, às vezes no comércio, ele abaixa a porta, mas a porta emperra, sabe? É uma menina, né, sozinha no comércio, é ela que faz tudo, a gente sabe que é assim, e ela abaixa aquela porta ali pesada e tal, todo dia fazendo aquilo ali e tal, será que não tem como passar uma graxa para facilitar aquilo ali? Então são coisas que às vezes você vê ali que no dia a dia pode ser melhorado, então essa análise ali preliminar da ergonomia, ela tem que ser vista com um pouco mais, né, de atenção, né, demos exemplo aqui do computador também, a análise, né, ergonômica do trabalho, a avaliação dos riscos psicossociais, aí ele vai um pouco mais além, fazendo entrevista mesmo com os trabalhadores, né, verificando ali, né, você pega muito peso, né, é uma entrevista um pouco mais detalhada, isso aqui é interessante fazer. A parte, né, que aí entra totalmente na área da doutora, existe algum programa dentro da empresa, e muitas vezes a empresa tem, ela nem sabe, ela precisa se documentar. Tem algum programa, alguma coisa que você faz, só se documenta desse programa. Às vezes você já faz. Eu fui numa empresa ontem que ela já faz coisas fantásticas lá dentro. Por exemplo, de forma empírica, sem documentação. Sem documentação. Por exemplo, toda Páscoa, ela chega de uma forma de surpresa, a dona da empresa, ela faz os ovos de Páscoa personalizados com o nome da pessoa e coloca escondido nas mesas. Então a pessoa abre e já tem lá. Ela faz no aniversário item surpresa, personalizado. Olha que coisa fantástica. Coisas você chegar, simples. Entendeu? Eu tava falando, o simples que você fala assim, poxa, aqui nessa empresa eu me sinto alguém diferente. Eu tava falando com ela, falei, olha, lá na empresa, todo aniversário de empresa, a gente coloca, né? Ela falou, nossa, isso é uma coisa muito legal e simples, né? Eu falei, muito simples, porque a pessoa gosta de ser lembrada. Tipo assim, eu tô fazendo 2 anos de empresa, 5 anos de empresa, 1 ano de empresa. Falei, olha, eu vou colocar isso aqui na minha, porque eu só lembrava quando eu faço aniversário. Então, muitas vezes tem ações simples que não gastam dinheiro. As pessoas às vezes acham que tem que investir dinheiro. Não é só investir dinheiro, é você ter ideias que vai trazer o seu colaborador para você. Lá na Policlínica, no IFA Saúde Ocupacional, a gente gosta muito de envolver com coisa até meio de mineiro, eu falo de comer, de comida, sabe, de ter, né, Karine? E assim, uma sexta-feira, vamos fazer a cesta do cachorro-quente? Vamos fazer o canjicão? Fizemos, né? A semana que Exatamente. Você faz uns movimentos, né? Você faz assim, a quarta-feira do canjicão e tal, e faz um movimento diferente, quebra aquela coisa que a empresa é fria, coloca dentro da sua empresa uma plantinha, e esses movimentos, que é o que nós tivemos lá com o programa de felicidade, né, do BeHappy. Hoje nós temos programas fantásticos lá agora vamos ter um encontro de família no sábado, né,
né, lá do hospital. Então, que é o quê? A família conhecer como funciona o hospital. Tivemos na semana passada a parte de trocar pessoas de setor. Isso é fantástico. Gente, eu não sei o que é que a psicóloga passa, então eu vou lá ver como que é a rotina. Muita gente não sabe o que um gerente de mercado faz. Sim. Então, vamos conviver com ele, né? Porque às vezes... Então, são situações simples, que muitas vezes não envolvem investimento, e que faz com que o funcionário tenha aquela leveza, né? E que saia daquele modo de ser uma situação só estressante. Então, quando você coloca isso aqui na prática, em resumo, é isso que o governo está querendo. Ele quer que, tipo assim, pessoas fiquem mais saudáveis, né? E ele está jogando a responsabilidade, de certa forma, para a empresa. Então, a empresa... se tem pessoas com ansiedade, se tem pessoas com depressão... a empresa ela vai ajudar o governo. De certa forma, é isso que tem que ser feito. Então, já que tem que fazer isso, vamos fazer isso da melhor forma possível. O brasileiro é muito criativo. Então, vamos usar a criatividade, entendeu? Então, vamos usar a criatividade e vamos fazer isso da melhor forma possível, né? A doutora lá, né, na parte de psicologia, ela já tem, né, várias coisas lá, igual nós falamos aqui, dessa parte né, de juntar todo mundo, fazer um cachorro-quente, mas tem outras ideias, né, Camila? A gente pode pensar aí também em pequenas oficinas também, que a gente pode fazer com momentos mais de lazer, de distração, também que a gente pode fazer. Fazer um bate-papo em grupo para ver quais são as opiniões dos funcionários, o que eles acham que pode melhorar. Ter essa transparência também, acho muito importante, de ouvir o funcionário, o que ele tem a dizer também, né? Sim. O que a gente pode fazer para melhorar como empresa. Bacana também as caminhadas ecológicas que são feitas nas empresas. Caminhada ecológica é muito legal, né? Te tira daquele universo ali. E aí é uma troca também com o seu colega de trabalho. Eu acho muito bacana. Porque você vê fora daquele ambiente. Né? Mas foi muito bom, Reginaldo, falar... As 3 dicas. Espero que vocês tenham prestado atenção. Eu achei bem bacana o Reginaldo falar aí de que não precisa, porque as empresas elas pensam é claro, em custos também, né? De contrapartida, ela sabe que pequenas melhorias vão trazer também um aumento de produtividade, o que acaba gerando mais renda. Mas saber que que a empresa ela não precisa, porque a empresa ela acaba sendo muito taxada no Brasil, né? É muito complicado ser empresário no Brasil, a gente sabe muito bem isso, a vida não é um morango, a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, só que dá para ser, com a criatividade, você conseguir fazer um trabalho legal e envolver os colaboradores. Por isso que eu citei a figura do mediador, porque eu trabalhei em escola particular, trabalhei em serviço público também, e eu vi a questão do mediador, porque eu falo que muitas vezes não é o grande poder que atrapalha, são os pequenos poderes intermediários que roem o sistema, mas também a cobrança de todos os lados, né? E eu participei de um workshop em que, se eu errar, por favor, perdão, doutora Janice. Ela é do RH da usina Paineiras. E ela mostrando exatamente essa questão aí. Que quem tá levando a maior, entre aspas, levando a maior pressão, sofrendo a maior pressão, é o intermediário. Sempre a gente pensa no colaborador da base, aquele grupo. Mas o intermediário está sendo extremamente cobrado. Essa fala ela é bem interessante. Quando nós falamos de cuidar da saúde, né, a saúde, o psicossocial, não sei se vocês perceberam, a minha fala ela não está voltada assim, para um vitimismo do colaborador da base. É a saúde no geral. E quando você fala da saúde física e mental, inclui também os gestores. Sim. O gestor também, ele se estressa, o gestor também, ele precisa ser cuidado, né? A Camila lá comigo, lá na clínica, ela tem essa visão também. Então, esse intermediário, esse diretor, tal, todos nós somos seres humanos, né? Hoje tem uma linha de raciocínio muito interessante,
que ela já entende que aquela visão do você é um na empresa e outro em casa, ela já não é Caiu tão por assim. terra, né? Por quê? Claro que você não vai ficar na empresa de pijama, né? Você fica de pijama em casa. Mas o Reginaldo, ele é o Reginaldo, né? Não tem como separar. Você tem postura, igual aqui eu tô com uma postura, que eu tô no podcast e tal, mas é o Reginaldo, né? Igual você falou, o seu olho brilha. E ele brilha mesmo. Quando eu saio de casa, minha filha sabe que eu gosto de ir trabalhar. Eu lembro da pandemia que ela falou assim, pô, papai, mas todos os pais estão ficando em casa, por que o senhor tem que ir? Eu falei, Júlia, se eu não abrir a policlínica, se eu não abrir a medicina ocupacional, quem vai estar lá cuidando das pessoas? Porque todo mundo passava pela policlínica para poder ir trabalhar, porque a gente tinha que deixar funcionando. Então, se não tivessem pessoas trabalhando na linha de frente, como que ia cuidar dos outros? Né? O hospital infantil foi referência, né? Você lembra? Foi referência. Então, assim, esse olhar, ele é individual. Então, só que isso tem uma cobrança para os gestores, né? Então, quando você fala de psicossocial, é saúde do colaborador, do trabalhador como um todo. Isso inclui os gestores também. Então, o gestor, ele tem que ter um olhar. Então, não é tipo assim, os liderados, né? Ele tem um vitimismo e o gestor, ele é um super-herói. Não. Todos nós precisamos de ter os mesmos olhares, os mesmos cuidados, precisamos ter um momento de lazer, né? Então, isso é muito interessante a gente valorizar. Todo mundo precisa ter um momento de lazer, né? E Reginaldo, você tem sentido que os gestores, eles estão olhando, eles acabam tendo uma visão aí dessas normativas e tudo mais, de uma forma mais humana, ou a preocupação deles é muito maior com não receber uma multa, ou, né, questão de documentos? Você sente também você que lida muito com eles, você sente também essa preocupação quanto a essa saúde mental e segurança? Depende muito, Karina. É uma pergunta assim, bem complexa. Porque normalmente o gestor tem que fazer. Num contexto geral, assim, todo CNPJ, né? Não estou falando o dono do CNPJ. Todo CNPJ, toda empresa, ela é feita por causa do lucro, claro, né? Você precisa do lucro. Você tem que manter a empresa. empresa. Então, pensando nesse mote, né? Pensando nessa visão, né? Isso aqui vai me trazer o que de retorno? Então, qual que é a visão? Qual que é a missão mais difícil que eu vejo, principalmente com uma boa clínica de medicina do trabalho? Eu tenho que conseguir mostrar para esse empresário que, se ele cuidar bem do capital humano, ele vai ter lucro. Essa é a pegada. Entendeu? Porque se eu mostro para ele que vai ser apenas mais um custo, ele vai falar assim, não quero isso. Eu tenho que mostrar para ele que, se ele cuidar do capital humano dele, aí é um bom olhar. Ele tem que entender que, tipo assim, ele não está tendo mais um custo, ele está cuidando do capital humano. Se ele cuida bem do capital humano, ele não vai ter um turnover, ele não vai ter troca de pessoas, a pessoa vai querer continuar trabalhando na empresa dele, ele não vai ficar trocando, tendo demissional, admissional, e aquela pessoa não saindo, ela ficando satisfeita na empresa dele, ele vai ter lucro. Então, ele precisa entender isso. Opa, pera lá, eu estou com pessoas satisfeitas, elas querem ficar na minha empresa, ela não vai sair por causa de R$100. Então, ele acaba tendo um lucro com aquilo ali. Eu tenho pessoas que ficam comigo aqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, então acaba que isso retorna. Quando ele entende isso, ele, né, não mesmo, é custo, não é custo, investimento. É investimento. Ele tem que entender como investimento. Eu sofro muito com a medicina do trabalho, porque a medicina do trabalho geralmente é vista como custo. E eu tenho que tentar mudar o olhar disso. E quando eu estou ali de frente com o dono da empresa, 80% das vezes eu consigo reverter isso. Porque eu tenho esse brilho no olhar. Eu mostro para ele que, tipo assim, eu estou de frente com ele, eu tenho... a minha engenharia está voltada lá para o bombeiro também. Eu estava conversando com o bombeiro e ele foi lá e tal, e ele falou assim, nós temos que instalar corrimão aqui e tal. Eu falei com ele, por que tem que ter corrimão aqui? Aí ele foi e falou assim, porque, né, senão não atende a norma e tal, e as pessoas vão cair, né, então tem que ter o corrimão. Eu falei, beleza. Aí eu falei com ele, vou te falar por que tem que ter corrimão aqui. Ele falou, por quê? O corrimão, ele tem que estar aqui porque eu quero que todo mundo dentro da minha empresa, ele venha para cá trabalhar e ele volte para casa bem. Eu não quero que ninguém se machuque aqui dentro. É uma outra forma de enxergar. É a mesma coisa, mas você fala diferente. É um modo diferente. É um modo de falar. Então, quando você começa a fazer isso, o empresário, ele começa a entender que, tipo assim, poxa, eu vou gastar R$1.000,
mas esse valor que eu estou investindo porque ele vai voltar para mim, porque depois eu não vou ter que gastar 20 mil para fazer uma rescisão. É esse olhar que ele precisa ter. Mas, no geral, num primeiro momento, ele vai enxergar como custo. Ele vai, poxa, vou ter que fazer agora, vou ter que contratar psicólogo e tal. E ele não tem que contratar psicólogo, não é isso, Camila? Sim. Num primeiro momento, porque o psicólogo é o telhado da construção do psicossocial. Ele tem que primeiro fazer uma boa base. Ele tem que fazer um PGR bem feito, porque o PGR tem que identificar... Se, por exemplo, ele está com a pia quebrada que está estressando a menina auxiliar dele, para que ele vai contratar uma psicóloga? Não vai resolver o problema. As prioridades, né? Ele tem que primeiro resolver a base, estruturar. A empresa dele está com a parte ergonômica toda bagunçada, o que vai adiantar? A psicóloga vai só remediar, ela não vai resolver o problema. Ela não vai na causa. Ele tem que primeiro fazer isso. Então, ele fez isso. Aí ele vai avaliar ali primeiro, faz as correções, que aí é onde entra o PDCA, que é o programa ali que vai avaliar o que tem de errado e fazer as correções. E a psicóloga, junto com os programas, né, internos, que às vezes não vai ter custo, pode ter custo ou não, junto com esse programa ela entra como apoio. Né, que aí, se for necessário, a psicóloga está ali como apoio. Psicóloga ou, eventualmente, o psiquiatra também. Às vezes vai ter gente que vai ser necessário uma medicação, mas ela não é uma solução isolada. Então, tudo é avaliado e você tem que saber como colocar para o empresariado. A partir do momento que você sabe, né, sabendo conversar com ele, ele vai entender. Né, os empresários mais difíceis, vamos dizer assim, são os que eu mais gosto de conversar. Eu acho que aqueles ali são os desafios que eu mais gosto. Você quebra tabu, né? Aquele ali é difícil. Mas, então, manda ele aqui pra mim. Que eu gosto de conversar porque, assim, muitas... Tira do filme Tempos Modernos e coloca numa outra situação. Exatamente. Porque ali, muitas vezes, né, ele vem de uma realidade igual, às vezes, você pega um mármore granito, que o dono, ele era o caminhoneiro, que ele descobriu uma jazida, e ali ele vem dessa realidade. Então, você tem que mostrar ali para ele, olha só, você consegue crescer mais se você implementar isso aqui. E isso é bacana. E quando você consegue fazer isso, ele consegue enxergar, e isso é o mais legal. Eles são muito gratos, inclusive. Quando você mostra isso para ele fala, poxa, que bacana que você me ajudou com isso aqui. Então, você conseguir construir isso junto com as empresas é muito bacana. É gratificante. Eu fico muito grato quando a gente consegue construir isso junto com a empresa, quando você vai vendo, né? Nós temos empresas lá que estão junto com o IFA há 8, 9, 10, 6 anos, e aí você vai lá e ela fala, poxa, que bacana, que parceria bacana. Empresas que vêm, que tipo assim, a gente tá junto, né? A ideia é crescer junto. E você vê que eles vão evoluindo. Vocês criaram uma parceria e tem credibilidade. E cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas. O olhar é esse. A gente tem que cuidar de pessoas. Tem que gostar de gente. E quando você fala isso, aí a ideia é essa. Quando nós falamos de cuidar de gente, inclui os gestores, o dono da empresa. Eu falo com o dono da empresa muitas vezes. Eu falo, você paga para fazer exame de todo mundo. Você está cuidando da sua saúde. Você está com sobrepeso, né? E o sobrepeso não é só para você ficar esbelto, não. É porque você tem que cuidar da sua saúde, entendeu? Você está cuidando dela. Às vezes eu pergunto, você namora? Como assim? Não tem tempo de namorar, não? Você tem que namorar. Sério? Namorar é uma coisa boa. As pessoas não namoram, gente. Sim. Namorar é bom demais. Dá viço, gente. Dá viço. Namorar é bom. Praticar esporte é bom, né? Praticar esporte é bom. Namorar é muito bom. Entendeu? Cuidar da alimentação é muito bom. Coisas boas, a pessoa fala, eu trabalho muito. Tá, você trabalha muito, você pratica algum esporte? Fazer caminhada na beira-rio é de graça. É um tipo de esporte. Entendeu? Jogar um futebol, jogar um tênis. Eu gosto de jogar muito tênis. Fazer uma luta. Eu agora tô fazendo Kung Fu. Pensa. Demais. Faço Kung Fu. Uma caminhada, uma luta, né? Um tênis, um futebol, um vôlei que tá na moda, beach tênis. Tem várias coisas que dá para fazer. Entendeu? Tudo isso é muito bacana. O friozinho, sair para passear, né, com a esposa, com o namorado, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Viver. Entendeu? Quando você faz isso, aí você tem um equilíbrio. Depois das 6 horas, o que você faz? Você tem que ter uma vida depois de 6 horas. Eu, depois de 6 horas. Depois de 6 horas, eu tenho ali minha programação. Que não é pensar só no trabalho. Quando você começa a fazer isso,
entendeu? Como que é a sua vida, como que é a sua conexão. Sim. Eu tenho uma conexão religiosa, eu tenho... Quando você começa a fazer isso, você começa a ter equilíbrio e ter as suas prioridades. Isso tudo são programas, inclusive, que lá no caso do IFA, o IFA ajudou a gente com isso. Né? Com o programa espiritualidade, gentileza, bons hábitos, né? A meditação, tudo isso você vai vendo que te ajuda a se conhecer e a ter um equilíbrio. Aí você traz mais resultado para sua empresa e você, muitas vezes, vai evitar de ter que procurar ali, né, um outro apoio. Então, quando você faz isso, você vai ter ali na sua empresa, né, um resultado melhor. Então, isso vai ser um trabalho de 3 mãos. A empresa ela tem que se dispor, né, a ter esse espaço, né, a estar disposta realmente a abrir isso ali. Um local de descompressão bacana... Também, eu acho que é importante. São várias ações que dá para fazer dentro da empresa. Mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora sobre essa questão. O Reginaldo falou sobre inteligência artificial ali. Você sentiu algum tipo de insegurança nos colaboradores com a inteligência artificial? Porque muita gente ficou com um certo receio, né? Até mesmo de ser substituído. Eu não fiquei com receio de ser substituída, porque uma coisa que a inteligência artificial não tem é esse calor humano. Que você pode até tentar conversar com a IA, e ela pode tentar até resolver algum problema seu, mas esse calor humano ela não tem. Sim. Então, às vezes, a gente precisa desse contato humano com a pessoa. Sim. A gente precisa de estar com o outro. E isso a IA não vai substituir nunca. É só uma ferramenta. É só uma ferramenta, mas a gente nunca pode usar ela como método de tratamento ou de procura, né? Às vezes a pessoa vai lá e coloca lá, eu tô com sintoma, esse sintoma, eu tenho o quê? Não é assim que funciona. A gente sabe muito bem, tanto pra psicologia e pra medicina Dr. Google também. Nós saímos pro Dr. Google pra psiquiatra e IA. É isso aí. Aí eu falei assim, gente, isso não funciona. Assim como boneca reborn também não substitui filho. Não substitui filho, tá? Esse calor humano. Bom, gente, assim... Aqui tem uma lista de tanta coisa pra gente conversar, mas se a gente se estender, a gente vai ficar aqui 2 horas. Já tem um tempinho, inclusive. Bom, aqui, né? A Karina sabe, se deixar uma semana conversando. Mas a gente pode marcar um segundo encontro só pra gente falar sobre o E-Social, que eu acho muito importante. Fica à vontade. Dar um destaque maior para o E-Social, pra gente poder esclarecer algumas coisas, porque o assunto ele é muito abrangente, né? De antemão, então, né, já agradecendo aí o nosso público e deixar também, pedir vocês colocarem as suas considerações finais sobre o assunto para a gente poder fechar, tanto você como a doutora Camila. O que eu gostaria de reafirmar é agradecer, né, vocês mais uma vez, né, em nome aí de todo o hospital, né, o carinho de vocês. Dizer que, assim, para o empresário, né, a parte de fazer a base é muito importante, né? Começa ali no PGR, faz um bom PGR, uma análise preliminar dos riscos ergonômicos, avaliação dos riscos psicossociais e, se necessário, complementar, né, com os programas para cuidar da saúde do trabalhador, saúde física e saúde mental. A saúde física, ela começa, né, com o acompanhamento do exame periódico e tem ali depois a parte que pode ser utilizada com um psicólogo, com um psiquiatra, mas nós temos ali os programas internos que eles ajudam muito o empresário. Então, ele tem desde pequenas ações a grandes programas, né, que podem ser utilizados. Oficinas, como disse, né, a doutora. Então, isso é bem interessante, né? E, às vezes, tem coisas que é a dica de ouro, né, Karine, que não tem custo. Às vezes ali um cachorro quente na sexta-feira já vai trazer um clima muito legal dentro da empresa, vai quebrar aquilo ali. Já tomei uma bronca aqui, fala pra nossa câmera aqui. Agora que eu entendi que ele tá fazendo, eu investi na câmera, tirei da posição. Pode falar diretamente com o nosso público aqui. Então, o que fica, né, de consideração principal seria essa, fazer tanto a parte, né, de PGR, né, fazer a análise preliminar, os programas internos são muito válidos, documentar esses programas internos e, se necessário, né, fazer ali a análise dos riscos psicossociais. Essas são as considerações principais aí dos riscos, né, do que mudou da NR1.
Bom, eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui. E uma coisa que eu quero salientar, a gente sempre lembrar que saúde não envolve só saúde física, também vai envolver a saúde mental. E também querer quebrar um pouco desse tabu sobre a psicologia, né? Que a psicologia é apenas para quem tem algum problema mental ou doido, né? Que a gente já tirou esse termo também. Mas eu gostaria de salientar a importância de a gente estar sempre fazendo um acompanhamento psicológico, uma terapia, até em terapia em grupo também, que é importante na empresa, acho que demonstrar esse momento junto com os funcionários e também falar um pouco também, demonstrar a importância do IFA, né, de como que é uma coisa tão simples, né, a saúde mental, que também não é muito, vamos dizer, as empresas ainda estão com uma certa resistência a esse tema, mas o IFA já demonstrou essa importância, né? Com o meu trabalho lá dentro, sempre disponível para todos os colaboradores do IFA. É isso aí, bom demais ter vocês aqui, né? Parabéns. O assunto que você vem falar sobre empresa, você fica um pouco, né? Mas é um assunto muito importante, porque a gente precisa trabalhar, os empresários precisam contratar e, por que não, a gente conseguir fazer isso tudo de uma forma muito mais leve e muito mais gostosa e produtiva. Com certeza, né? É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui e até o próximo Viva a Vida.